Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio, Pedro. Olha, primeiro, só para responder o ouvinte que perguntou sobre a questão da frequência escolar, é muito claro, na MP 1061, que instituiu o Auxílio Brasil, o artigo 17 está lá. Tem os três condicionantes para receber o Auxílio Brasil são os mesmos do Bolsa Família, né? Um deles é a frequência escolar mínima. Então, não tem a menor chance de receber aí um novo auxílio se não tiver a frequência escolar mínima. Os três requisitos são os seguintes: a realização do exame pré-natal, cumprimento do calendário de vacinação, não é? Estado nutricional, isso significa tem essa rede do SUAS que o ministro falou, se referiu. Então tem que manter, tem que ter um acompanhamento por parte da assistência social, manter a nutrição da criança, quando tem os filhos, obviamente, e obviamente manter na escola. Não faria nenhum sentido, né, Thaís? O governo, nesse momento, seria um crime contra o país você recuar nessa política de manutenção da criança na escola. Aliás, vamos lembrar, o Bolsa Família nasceu do Bolsa Escola, né? O Bolsa Escola, que era um projeto desenvolvido em várias regiões já do país, e tinha essa ideia, ou seja, era preservar, manter a criança na escola. Então, o novo auxílio, a diferença é que esse novo auxílio, ele é mais complexo, não é? Eu li, eu li algumas vezes a tal da MP, essa 1061, que está tramitando no Congresso, tem 120 dias, ela foi apresentada dia 10 de agosto, então ela está tramitando, tem 120 dias para ser votada pelo Congresso, não é? Mas ela é muito complexa, ela cria três níveis de auxílio, um para famílias que têm crianças até 3 anos, não é? Outro para famílias que têm filhos, enfim, até 21 anos, e aí um auxílio para extrema pobreza. O que o ministro falou, me chamou a atenção, ele disse, olha, quem não está recebendo pelo Bolsa Família, não é? Mas entra dentro dos critérios de pobreza, enfim, de renda, pode se dirigir a uma unidade, um CRAS, um CREAS, né, que é um centro de referência de assistência social da cidade, e fazer o seu cadastro, né, ou seja, solicitar o seu cadastro. Aí as assistentes sociais vão investigar, vão analisar, vão verificar se a pessoa se enquadra ou não. Então, quem está nessa situação, por que o ouvinte ligou, que não tem renda nesse momento, quer dizer, pode pleitear. Em que pese o ouvinte que se referiu, ele tem 65 anos, ele não tem outra fonte de renda, ele pode pleitear o benefício de prestação continuada, que é um benefício de um salário mínimo, quer dizer, muito superior aos R$ 400. Então, eu acho que também é um pouquinho a gente dar essa informação para as pessoas saberem a quem recorrer e os direitos que têm, né? Mas vamos lá, uma avaliação geral, quer dizer, eu acho que a grande resposta que o ministro não deu de onde é que sai o dinheiro, né? Que o programa é um programa positivo, bem elaborado, isso eu não tenho dúvida. Quer dizer, lendo aqui, se ele for bem... Por exemplo, tem um item que chama muita atenção, que é um grave problema do programa de transferência de renda e do Bolsa Família. Muitas famílias, até desavisadas, acabam tendo medo de assinar uma carteira para não perder o benefício. Que cá entre nós não faz muito sentido, né? Porque a carteira assinada, você tem no mínimo salário mínimo, é muito superior a um benefício. Mas, de qualquer maneira, existe essa ideia, né? Preservar o benefício. Então, nesse Auxílio Brasil, existe um benefício de emancipação, de transição. A pessoa pode conseguir um emprego, mas ela ainda permanece recebendo um certo tempo o benefício. São elementos positivos, né, que favorecem. Chile, você não conhece, assim, essa questão da origem do dinheiro, né, dos recursos para pagar esse programa, isso não representa, assim, a cobrança disso, né, porque afinal de contas dinheiro aqui não falta, é uma questão meramente contábil, de tirar dali e botar, enfim, essa solução eles encontram num piscar de olhos, né. Mas isso não é um revelador da dificuldade que as elites no Brasil têm de fazer concessões à pobreza, né? Concessões no sentido de torná-la uma questão prioritária, tornar a pobreza e os pobres, a situação de miséria uma questão prioritária, porque a gente não viu essa cobrança, por exemplo, em nenhuma iniciativa do governo, e foram muitas, né? Foram 700 bilhões de reais gastos que não estavam previstos no combate à pandemia, e aí ninguém aí esse dinheiro vai sair de onde? E o teto de gastos, e o equilíbrio fiscal, não houve cobrança em relação a isso. E por quê? Porque a pandemia também atingia ricos.
a pandemia também ameaçava as elites. Foi por isso que não teve nenhum problema com os gastos com pandemia. Agora, quando se trata de gastar com pobre, é uma dificuldade. Aí reaparece, a gente falou até aqui mais cedo, né? Reaparecem os justos veríssimos do país inteiro, com horror a pobre, querendo, enfim, de alguma maneira desqualificar essa iniciativa. Você não vê essa dificuldade das elites de admitir, assumir o ônus, digamos assim, de dar assistência aos pobres do Brasil que estão em situação de miséria absoluta? Cláudio, eu concordo totalmente. Eu escrevi esses dias um artigo sobre esse tema na revista Veja. O ponto tem um cinismo nisso aí, né? O que apareceu de gente nas últimas 24 horas super preocupada com o teto de gasto, né? A gente dizia, olha, esse teto precisa ser revisado, tá errado, precisa rediscutir os critérios, o indexador. Bom, agora o teto precisa ser respeitado, vamos estourar o teto e tal. Então é óbvio que tem esse... Vamos lá, na minha visão, assim, o grande cinismo disso tudo é o Congresso e o governo, aqui eu não absolvo ninguém, o Congresso e o governo tiveram tempo suficiente para aprovar reformas que eram necessárias para viabilizar isso dentro do teto, né? Dentro do teto. A reforma administrativa está literalmente parada na Câmara. Podia ter incluído os atuais servidores. Por que caiu lá a possibilidade de redução de até 25% de salários, vencimentos, jornada? Quantas vezes a gente discutiu isso aqui? A PEC dos penduricalhos. Bom, a gente teve uma notícia há dias atrás, só de pagamento a mais das férias de 60 dias dos juízes, você tem mais de 2 bilhões de gasto anual. Então, dinheiro, como tu diz, não falta, né? Se está aprovando um fundão eleitoral que pode ir a mais de 5 bilhões, é porque não está faltando dinheiro, não é? Então, quer dizer, o problema... Tem uma expressão que eu gosto muito na área política e na área de ciência política e de política pública, que é a tirania das pequenas decisões. Você tem que tomar muitas decisões, cada uma atinge uma corporação, é o financiamento da campanha dos políticos, é as férias de 60 dias dos juízes, é o nosso Congresso Nacional, que é o segundo mais caro do mundo, só perde para o Congresso americano, é a nossa justiça, que custa 1,5%, 1,6% do PIB, é a mais cara do mundo, não é? A nossa justiça trabalhista, que aliás não existe em boa parte do mundo e é caríssima. Enfim, o Brasil é um país perdulário. Nós temos, né, eu falei várias vezes aqui, tem 25 assessores por deputado, tem senador com mais de 100 assessores. Então você vai contando todas as reformas que você poderia fazer, né? Incluir os outros poderes na reforma administrativa, incluir, como eu disse, cortar os penduricalhos, as licenças mais variadas. Agora, como o Congresso não faz a sua parte, o ministro Paulo Guedes prometeu um amplo programa de privatizações. Cadê as privatizações? A gente sobrou duas, né, que ainda não aconteceram. Correios e Sistema Eletrobras, vamos para o último ano do governo. Eu me lembro quando falavam tanto da TV Brasil, não é? Custa 500, 600 milhões por ano, nunca mais se ouviu falar disso. Quer dizer, acho que se deixou muita coisa pelo caminho, o país não toma as decisões difíceis, e daí na hora, chega em outubro, quase novembro, do penúltimo ano do governo, você tem 13% da população hoje abaixo da linha de pobreza, 13% dos brasileiros abaixo da linha de pobreza. Eu estava vendo um dado, aqui na cidade de São Paulo, cresceu 171% o número de moradores de rua. Você anda pelas avenidas de São Paulo, você vê crianças na rua, acampamentos embaixo de viadutos. Então a pobreza realmente aumentou e a gente não sabe o que fazer. O ministro Paulo Guedes diz assim, a solução técnica eu já tinha dado, era R$300, aprova a PEC dos precatórios e aprova a mini-reforma do imposto de renda, os 15% esse de taxação de dividendos e lucros. Só que, bom, primeiro tem que combinar com o Congresso Nacional, não está nada aprovado. Segundo, que a tal da solução técnica não dá conta do problema, né? Então a decisão política foi tomada e acho que o recado é claro, agora precisa arrumar um espaço fiscal, precisa arrumar a fonte desse recurso para fazer o pagamento desse novo auxílio. Fernando Schiller, cientista político, participa conosco aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Abraço para você, Schiller, até a próxima. Bom trabalho, um grande abraço. Esta meia hora tem o apoio de Nuromol, no alvo da sua dor, seja ela qual for. 9h06.